Olá, eu me chamo Everton e hoje eu vim neste vídeo para falar um pouco do que Cristo fez por mim. Este é um testemunho do que Jesus Cristo fez por mim e como Ele mudou a minha vida. Eu era criança e eu não conhecia Cristo nem os meus pais. Então, eu fui matriculado em uma escola particular, em uma escola confessional, onde eu tive meu primeiro contato com a palavra de Deus. Meus pais não conheciam nada da palavra. Foi então que eu e minha irmã chegamos em casa falando algumas das histórias da Bíblia, do Antigo Testamento, sobre Sansão, sobre Josué, sobre Jonas. E então minha mãe foi até a escola e ela pediu para que a diretora pedisse às professoras de parar de contar essas histórias que ela achava que era mentira. Foi então que ela foi evangelizada pela diretora da escola e convidada a ir a um culto onde ela aceitou a Cristo. Então, nós começamos retrocedendo um pouco. Nós começamos a levar essas histórias para casa e ouvir louvor. E o primeiro louvor que nós ouvimos foi uma canção de Aline Barros, onde meu pai, mesmo sendo do mundo, ele gostou muito dessa música. E aí ele comprou a fita, que só tinha só a música, e logo após ele comprou o álbum. Então a gente começou a ouvir, só que ele teve algumas complicações de dor no rim, porque ele era alcoólatra, e quando ele bebia, ele perdia o controle e acabava quebrando as coisas dentro de casa, agredindo minha mãe e tudo mais. E foi então que, quando minha mãe aceitou a Cristo, ela começou a ir à igreja, e o pessoal da igreja se reuniu e pediu para que fosse lá para orar por meu pai, que estava com muita dor no rim. Só que ele disse que não, porque ele não gostava de crente. Foi então que eles foram mesmo assim, eles ficaram lá na sala e oraram por ele e ele foi curado. E aí ele também se converteu. Só que eles não ficaram alguns anos na igreja e eu senti, nós fomos crescendo espiritualmente. Entretanto, devido a algumas coisas que ocorreram dentro da igreja, eles se desviaram. E assim, eu e minha irmã também. E nós começamos a nos envolver muito com a cultura pop, no geral, filmes, música, videogames. E era uma coisa assim que eu gostava muito, era videogame. Foi então que a gente foi crescendo e eu comecei a ignorar, eu comecei a não ter compromisso com a escola, eu não estudei com afinco, realmente. Eu tinha descompromisso completo, eu era totalmente descompromissado com a escola e tive algumas dificuldades e pulei algumas etapas que hoje eu sinto falta. Então, fui chegando na adolescência e foi aí que veio o meu primeiro vício, que foi os videogames. Eu era muito viciado e eu ia escondido, porque meu pai não permitia, para as casas dos videogames para ficar jogando lá, pagava R$2, R$3, R$2, R$2,50 para ficar 2 horas e meia jogando. E sempre quando eu tinha a oportunidade de fazer isso, eu fazia. Só que aí o tempo foi passando e eu adquiri, infelizmente, na minha vida mais um vício, que foi o vício da masturbação, aonde eu era viciado em vídeos pornográficos e isso foi tornando e deteriorando a minha mente, a minha vida. Eu me tornei uma pessoa tímida, eu me tornei uma pessoa muito negativa, entre muitos aspectos. E eu era aquela pessoa politicamente correta. Eu gostava de fazer tudo que era certo perante os homens, mas moralmente eu era uma pessoa terrível. Mentalmente eu era uma pessoa terrível, uma pessoa cobiçosa, uma pessoa ambiciosa, uma pessoa egoísta,
prepotente e narcisista. Foi então que, chegando à vida adulta, chegando ao período onde eu fui fazer faculdade, mudar de cidade, eu achava que seria de um jeito, eu achava que seria muito bom, tudo diferente, ótimo, mas não foi assim. Eu não tive compromisso com a universidade, não tive compromisso com o curso de inglês, eu não tive compromisso com nada. E eu comecei a me tornar uma pessoa, como é que eu posso dizer? Eu comecei a me tornar uma pessoa amarga, uma pessoa fechada, uma pessoa amarga e uma pessoa que colocava a culpa nas pessoas. Isso tudo porque o meu pai havia falecido antes dessa viagem de eu mudar de cidade, meu pai havia falecido. E eu comecei a me tornar uma pessoa amarga. Eu, que antes tinha um grande sorriso no rosto, me tornei uma pessoa amarga e fechada por causa disso. E aí fui para a faculdade, não tinha compromisso com as coisas e comecei a colocar a culpa em todos, menos em mim mesmo. Eu realizava as ações, eu não me comportava direito, eu não fazia as coisas direito e colocava a culpa nas pessoas. Arrumei emprego e aí eu saía dos empregos porque era demitido dos empregos e eu achava que a culpa era dos outros, não minha. Tudo eu botava a culpa nos outros. Foi então que, quando eu terminei a faculdade, eu resolvi retornar para a minha cidade anterior. E quando eu mudei para essa cidade, para a minha cidade, eu não tinha mais nada. Eu só tinha a minha casa, a casa onde eu morava, e não tinha nada dentro. Não tinha geladeira, não tinha fogão, não tinha mesa, não tinha cama. E aí eu fui literalmente para o fundo do poço, desempregado, sem dinheiro para nada, vivendo sendo sustentado pela minha mãe, nessa casa onde nem ela morava, eu morava sozinho. Simplesmente dormia num colchão no chão, puro, e só. E isso para mim foi o fundo do poço. E aquilo foi me deixando com mais ódio ainda, mais ira. Eu me tornei uma pessoa revoltada. Foi então que a minha namorada e hoje minha esposa, ela veio morar comigo na casa onde eu morava. E então ela começou a dizer, olha, a gente precisa mudar, eu preciso ir à igreja, eu não estou me sentindo bem e tal. E aí eu disse, não vai resolver nada, esse negócio de igreja, esse negócio de pastor, e Deus e nada. E apesar de conhecer a igreja, de conhecer a palavra de Deus, um pouco da Bíblia, desde quando criança, eu tinha perdido totalmente o respeito e eu tinha me tornado uma pessoa amarga. Foi então que ela foi até a igreja, nós fomos até a igreja, ela me convenceu, e foi ali que eu me rendi a Cristo, eu aceitei a Jesus, eu me batizei pela segunda vez, porque eu havia me batizado com 13 anos de idade, mas eu não queria me batizar, então na minha concepção na época não tinha valido. Aí eu fui, me batizei dessa vez com vontade, ela conseguiu um emprego e eu continuei desempregado. Só que aí ela foi, quando ela saía, eu buscava a Deus. Nós começamos a ler a Bíblia e Deus foi mostrando para nós cada dia mais que a Bíblia era verdadeiramente a palavra dele, que ali é a forma como ele tinha escolhido se revelar à humanidade. E eu fui conhecendo, o mais incrível de tudo foi que eu conheci o Novo Testamento. Eu não conhecia, só conhecia as histórias do Antigo Testamento. Eu conheci verdadeiramente o Novo Testamento, a palavra de Deus, a história de Jesus, contada pelos apóstolos, e foi incrível, assim. Eu lia à madrugada, eu lia 7 capítulos por dia, eu que era uma pessoa que não lia, eu lia 7 capítulos da Bíblia, e Deus foi mudando, foi transformando, Ele foi tirando eu e minha esposa, nós casamos. E aí Ele foi mudando dentro de mim, Ele foi tirando a dor, Ele foi tirando o rancor, Ele foi me mostrando, olha, você é responsável por suas ações. Tudo que você planta, você vai colher. Tudo que você faz que prejudica os outros e as pessoas respondem, a culpa é sua, não é dos outros. Ah, mas eu quis fazer da melhor forma possível.
Não, você não quis, você simplesmente foi pelo dinheiro. Eu era assim. Eu ia simplesmente pelo dinheiro. Minha motivação era o dinheiro. Só que foi aí que Jesus foi transformando. Ele foi me mostrando a palavra dele. Eu fui entrando em oração com ele, em comunhão com ele. E ele foi mudando, ele foi transformando, ele foi quebrando, ele foi tirando os vícios, ele foi tirando tudo, os pesos, os fardos. E como ele diz na palavra dele, ele me deu o fardo dele, que é leve e suave. E eu entreguei a eles meus fardos, meus pecados. E eu entendi o sacrifício da cruz, do Calvário. E para mim foi a melhor coisa da vida. Hoje eu tenho paz de espírito, hoje eu tenho verdadeiramente alegria no viver. Hoje eu nunca fui na minha vida tão feliz como eu sou hoje. Tudo graças a Jesus Cristo. Ele mudou o meu viver, ele mudou minha vida. E Ele quer fazer a mesma coisa com você. Basta você dar lugar. Se você dar lugar ao Espírito Santo que está falando com você neste momento, e você verdadeiramente aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador e deixar que Ele transforme a sua vida como Ele transformou a minha, tudo na sua vida vai mudar. Esquece o que as pessoas falam do Evangelho, esquece tudo. Pede, Senhor, eu quero ser uma página, quero conhecer o Senhor como uma página em branco, verdadeiramente como o Senhor quer se revelar. Peça isso e Ele vai fazer isso na sua vida. Vamos orar? Senhor meu Deus, eu sei que pequei, Senhor, que sou errado, que sou pecador, mas quero, Senhor, confessar a Ti, meu Pai, que eu me arrependo verdadeiramente de tudo que fiz, Senhor, e que eu quero, meu Pai, esta noite, aceitar o Senhor, ou este dia, ou esta tarde, ou esta madrugada, o momento que essa pessoa estiver ouvindo, meu Pai, esta oração. Quero, Senhor, aceitar o Senhor como meu Senhor e Salvador da minha vida, meu Pai. Quero me entregar a Ti, Senhor, e conhecer-Te da forma que o Senhor quer que o Senhor se escolheu se revelar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, muda o meu viver, muda a minha vida e a partir de agora eu me entrego por completo ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Se você fez esta oração verdadeiramente com o seu coração, Jesus Cristo, a partir do momento, através do seu Santo Espírito, agora começa a habitar em você. Então vá, busque a Ele, comece lendo a palavra dele. A minha recomendação é que você comece a ler a partir do Novo Testamento. Comece a ler um capítulo por dia. Conheça o que Cristo fez por você. E procure uma igreja que seja bíblica, uma igreja que esteja em conformidade com a sua palavra. E o meu abraço, eu deixo meu abraço para você e que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.